Os israelenses vão às urnas nesta terça-feira para uma eleição geral que vai escolher um novo primeiro-ministro. O atual ocupante do cargo, Benjamin Netanyahu, está lutando para sobreviver politicamente. Benjamin Netanyahu está no cargo desde 2009 e concorre ao seu quinto mandato como primeiro-ministro. Se for reeleito, ele terá ficado mais tempo no cargo do que David Ben-Gurion, fundador do país, e se tornará o primeiro-ministro a ficar mais tempo como premier. No entanto, Netanyahu enfrenta graves acusações de corrupção. Ele ainda aguarda uma audiência final com o procurador-geral do país. Nas eleições, seu principal concorrente é o ex-general e ex-chefe das Forças Armadas Benny Gantz. Gantz entrou para a política recentemente e pode rivalizar com Netanyahu nas discussões sobre segurança, um dos temas mais importantes nessa eleição. Gantz também promete uma política mais limpa. Sua aliança centrista, formada por dois outros ex-chefes militares e um ex-apresentador de TV, Yair Lapid, chegou a liderar pesquisas de intenção de voto, à frente do partido Likud, de Netanyahu, embora a situação tenha se invertido desde então. A acirrada disputa tem tornado a campanha bastante agressiva, com xingamentos de ambos os lados. Os eleitores israelenses tendem a apoiar os candidatos com base em suas personalidades e liderança, e não tanto nas políticas que propõem. Isso significa que o primeiro-ministro nem sempre é a pessoa cujo partido tem mais votos, mas sim o líder que consegue reunir partidos suficientes para controlar ao menos 61 dos 120 assentos do Knesset, o parlamento do país. Algumas pesquisas sugerem que Netanyahu tem mais chances de formar uma coalizão, pois o atual primeiro-ministro tem uma relação mais próxima com partidos religiosos e de direita. Em uma medida amplamente criticada para bloquear assentos extras de direita, Netanyahu negociou um acordo tornando mais fácil para os candidatos de um partido de extrema-direita, que muitos consideram racista, entrar no parlamento. Tensões entre militantes palestinos e israelenses na fronteira de Gaza aumentaram nas últimas semanas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve publicar após a eleição seu plano para lidar com o longo conflito entre israelenses e palestinos. No entanto, formas de reviver o moribundo processo de paz não se tornaram assunto do debate eleitoral. O público israelense tem pouca esperança na fórmula internacional para a paz, a solução de dois estados. Membros proeminentes da atual coalizão de direita de Netanyahu se opõem abertamente à criação de um Estado palestino e querem anexar boa parte da Cisjordânia ocupada. Os dois candidatos também apoiam uma Jerusalém unificada como capital de Israel, embora os palestinos exijam o leste da cidade como sua futura capital. A aliança de Benny Gantz também pede pela continuação do controle do país sobre o Vale do Jordão e a manutenção dos assentamentos judeus na Cisjordânia. Os assentamentos são ilegais de acordo com a lei internacional, mas Israel discorda dessa visão. O Partido Trabalhista de Israel, que conseguiu fechar um acordo com a Palestina nos anos 1990, que foi um grande avanço, perdeu apoio entre os eleitores. Israel tem 6,3 milhões de eleitores, e os grupos sociais, étnicos e religiosos aos quais eles pertencem podem ser fator-chave em suas decisões sobre o que fazer no dia da eleição. A população Haredi, ultra-ortodoxa, é de mais de 1 milhão de pessoas. Tradicionalmente, os judeus ultra-ortodoxos seguiam os conselhos de seus rabinos e votavam em partidos voltados para essa população. No entanto, cada vez mais ultra-ortodoxos estão votando em partidos maiores, principalmente os partidos de direita. Entre as questões centrais para esse grupo, está o serviço militar obrigatório para judeus ultra-ortodoxos. Até 2014 eles eram liberados ou serviam por curto período de tempo, que deve ser tratada novamente pelo próximo parlamento. Árabes israelenses são quase 1/5 da população, mas pesquisas sugerem que menos da metade dos que têm direito a voto planejam votar nesta terça. O número de árabes que foram às urnas aumentou em 2015, quando 4 partidos concorreram em uma coligação árabe, ocupando 13 cadeiras no parlamento. Mas o grupo se desfez para essa eleição. O líder do partido de direita ultranacionalista e libertário Zelt, Moshe Feiglin,
pode se destacar como o nome mais influente para escolher o primeiro-ministro em futuras conversas sobre a formação de coalizações, já que as pesquisas apontam que o partido terá pelo menos 4 lugares no parlamento. Ele também quer que um terceiro templo judaico seja construído no local santo em Jerusalém, conhecido pelos judeus como Montanha do Templo, mas que é disputado pelos muçulmanos, que o conhecem como Haram al-Sharif, e que é a localização da Mesquita al-Aqsa.